Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Luz com Lu Guerra. Hoje nós vamos dar continuidade à minha análise sobre a Casa Cor São Paulo 2022. Vamos analisar no vídeo de hoje as iluminações para os banheiros. Lembrando que eu não vou comentar sobre profissionais, não é uma análise de opinião pessoal, nada disso. É estritamente técnica. Tá? Vamos ver o que funciona, o que não funciona, o que vale a pena replicar, levar para nossa vida ou não, deixa lá na Casa Cor. Vai deixando os comentários aí do que vocês forem achando e também se ficar qualquer dúvida. Um dos primeiros ambientes, deixa eu ir um pouquinho para cá, um dos primeiros ambientes então era este. Uma coisa que eu comento bastante é sobre quando você tem essa iluminação, esse ambiente mais escuro, em que a gente precisa de um pouco mais, de um pouco de brilho, de algum brilho pelo menos, né? Então, nesse caso, a gente tem aí o brilho através desses abajures que são incríveis, inclusive. Eles são de uma marca que chama Santecoli, é uma marca espanhola. Ela é inclusive uma pecinha a bateria, ela é revendida na Fase Iluminação aqui no Brasil. Então esse brilho tá fazendo total diferença nesse espaço, que é um espaço muito escuro, né? As banheiras pretas, teto preto, parede preta. Então se você tira esse brilho, ia ficar de qualquer forma um ambiente escuro, independente se você enche de iluminação. Sobre esses pontinhos em cima da banheira, eu não gosto, pensando que é um spa, mas aí tá iluminando, tá querendo demonstrar um produto, até porque era um ambiente da Deca, então o objetivo é mostrar o produto, mas não vamos replicar isso para um spa, né? Senão vai ficar a pessoa aí dentro da banheira e essa luz em cima é desconfortável, não é legal. E aí esse conceito ele foi se replicando em todo o espaço. Então, nessa parte onde tem a pia ali, tem um abajurzinho também com brilho no canto e não tem muita iluminação. Eu particularmente gosto, acho o suficiente, não me incomoda, mas tem gente que acha escuro, é bem percepção pessoal, tá? Conta bastante neste caso, do tipo de iluminação, né? Entrando na área do box, então perceba como que o material ele absorve a luz, né? Então a gente tem revestimentos escuros, então você tem uma sanca e a área do box praticamente não tá iluminada, não tá muito bem iluminada. Não me incomoda, mas provavelmente a grande maioria das pessoas vai achar esse ambiente escuro, né? Porque a gente tem uma sanca ali em cima, mas como os revestimentos são escuros, a luz ela fica retida, ela não ilumina o espaço. Se você tivesse uma parede ali branca ou mais clara, teria outro resultado, seria outra coisa. E aí já na área da pia, né, a área do espelho, mesma coisa. Então você tem essa sanca aí em cima do espelho primeiro, essa questão de jogar a luz pro espelho refletir a iluminação. Gente, não funciona. Pega a iluminação e joga pro ambiente. Segundo no caso, né? Segundo, uma sanca com a parte interna preta iluminando para um espelho e para um teto preto também não funciona, também não ilumina. Então, essa sanca aí acima do espelho seria totalmente dispensável. Gosto bastante dessa luz embaixo da bancada. Agora, esse faixinho em cima da cuba, só na Casa Cor para demonstrar produto, porque pra gente se ver é péssimo. Não fica legal, gera muita sombra, não se vê bem. Mas eu quero dar um brilho na cuba. Se você é loja ou Casa Cor, beleza. Em casa de cliente ou na própria casa, não tem por que você querer iluminar a cuba. Na área já dos sanitários, né? Então perceba que ali a gente tinha a sanca da direita, da cabine da direita já estava ali apagada. Isso aconteceu em alguns locais desse ambiente.
de ter trechos de sanca que não estavam acendendo, e acho que, como é Casacô, né, acabou não tendo uma manutenção. Eu sou muito a favor de uma solução única, então se eu uso a solução de sanca, eu não usaria a solução do embutido no teto. Eu acho que é dispensável num dia a dia. E aí, finalmente, um espelho bem iluminado. A gente tinha esse espelho redondo com a fonte de luz aí atrás. Não vou entrar no mérito da questão de qual era essa luz, né, a posição dela e tudo mais, mas estava funcionando, estava bem legal essa luz, finalmente. Então é isso, você tem que ter um certo espaço entre o espelho e a parede e o revestimento também, claro, para que essa luz funcione. Estava funcionando muito bem. Principalmente porque você não tinha mais nada de iluminação nesse banheiro. Então era simplesmente ele iluminando como um todo. Então você tinha, quando você não tem nada de luz, o que você coloca ilumina. Esse outro banheiro, esse daí é a área do espelho e tinha uma cuba aí. E não tinha luz nesse espaço. A gente tinha uma luz simplesmente do lado ali da área do chuveiro e da banheira. É uma luz linda? É a tal da tela tensionada, foi muito utilizada em vários ambientes nessa casa cor, mas do lado da banheira não rola, tá? Então você pode usar no teto do banheiro, não tem problema, não é uma questão da umidade. Mas aí a banheira pode respingar a água, do chuveiro também, né, gente? Acaba respingando a água pro lado e isso pode empoçar, pode entrar aí na tela tensionada. Não é legal, não recomendo, sem contar que, sei lá, se bate alguma coisa aí, é algo relativamente frágil. Já utilizei em lavabo, tipo uma parede assim do fundo de lavabo, acho que fica legal, mas você não tem ali um risco de propriamente jogar uma água e ficar a água empoçada ali dentro, né? Desse caso aqui, parede assim de banheiro, do lado, principalmente do lado de uma banheira, não recomendo que utilize. O que a gente tinha era uma caixinha também preta, né, de revestimento bem escuro. Uma característica dessa casa cor foi isso, né? Revestimentos muito escuros, uma iluminação mais escondida, não é o caso desse, mas ela como toda estava com essa característica da iluminação um pouco mais escondida, ambientes mais escuros. E aí, quando a gente tem um ambiente escuro, do mesmo jeito que a gente viu lá no primeiro banheiro, aqui a gente tem o brilho da luminária. E é isso que vai fazer esse ambiente ficar iluminado. Na verdade, aí tá vindo a luz de fora, né? Mas sempre que você tem um cantinho assim bem escuro, ter algum brilho é imprescindível. Perceba que ela tá fazendo facho, mas a luz tá simplesmente muito próxima da luminária. Você não tem uma distribuição dessa luz, ela não chega a acender essa caixa, né, esse revestimento, pela característica do revestimento de ser preto. Da lista do sou contra soluções duplas. Uma linha de luminária linear e uns spotzinhos. Gente, não vejo a menor necessidade disso. Menor. Escolhe. Ou você usa os spots, ou você usa a luz linear. Ai, o cliente... Gente, isso é uma circulação de um banheiro. Você acha que o cliente vai ficar escolhendo? Ai, hoje eu quero acender a luminária linear. Hoje eu quero acender a luminária pontual. Ou ele vai acender uma pro resto da vida, ou a outra, ou as duas. Tá? É assim que funciona. E aí... Tinha essa luz, então, dupla no corredor. Se fosse por uma questão, é linear, é para ajudar a iluminar. Não, mas ela tá do lado oposto à pia, né? E ao espelho. Ela tá para trás. Então, essa linear não tá ajudando a iluminar a pessoa no espelho. Na realidade, nesse cantinho aí do espelho ficou sem nada. Isso da esquerda, eu nunca sei onde está esse negócio. Essa arandelinha aí não estava acesa, não sei se acabaram não deixando um ponto de alimentação elétrica, o que aconteceu, mas é uma ótima alternativa você ter uma arandelinha assim nessa área, perto do espelho, para iluminar melhor o rosto. E entrando nessa área de sanitário, então a gente tinha
essa iluminaçãozinha no jardim, que a gente chegou até a falar sobre ela lá na aula lá no vídeo de iluminação para área externa, eu comentei um pouco sobre essa iluminação desse paisagismo. Então tinha só essa luzinha aí dentro do jardim e uma arandela bem perto, assim que você entrava ali do lado direito, né? Problema, gente, sempre que a gente vai colocar uma luminária com faixa, a gente precisa primeiro pensar como que tá saindo essa luz dessa luminária, em qualquer luminária. Como que a gente vai ver essa luz, né? O que que a gente está enxergando dessa luz é extremamente importante. Aqui no caso a gente entrava e ficava cego. Você olhava para o lado, porque foi colocada essa arandela que tem esses dois faixinhos. Inclusive ela tá bem ali, bem baixinha, né? Talvez era para ser um balizador e acabou sendo essa arandela. Acontece que você entrava e você via essa fonte de luz de cima e ficava completamente cego. Quando eu fui, eu falei sobre isso no meu Instagram e aí depois me avisaram que tinham girado a arandela. Eu não cheguei a ver depois que giraram, mas deve ter melhorado com certeza, pelo menos a pessoa não ficava mais cega. Mas é isso, colocou uma luminária que, não só as que fazem faixa, tá? Colocou qualquer luminária, vai fazer um projeto de iluminação, vai colocar qualquer luminária, tem que pensar nela acesa, né? Nosso produto é a luz, não é a luminária. E aí, esse outro banheiro, vamos lá, a gente tem uma luz aí atrás do espelho. Vocês separaram que tem uma luz atrás do espelho? Male dá pra ver essa luz atrás do espelho, não é mesmo? Muito ruim. Tá legal, não. Então não tem espaço, não tem densidade, sem contar. Tá parecendo até duas tubulares, né? Que tá só em dois trechos, ela não faz a volta completa ali. Tinha pouco espaço e pouca intensidade. Tem uma sanca também, então, assim, muitas soluções. E aí depois não sabem por quê que o cliente não quer pagar R$ 400 um metro linear de fita, porque fica colocando um efeitozinho, outro efeitozinho, mais spot, mais não sei o que. Gente, quando soma tudo isso, vira um absurdo o valor, né? Então, se você utiliza uma solução que realmente funcione, você consegue viabilizar um orçamento, principalmente. Então, sem contar que essa luz aí, né, em cima da bancada, em cima da pia, para você se ver no espelho, é péssima. É esse spotzinho, o único, que o povo ama em cima da pia. Ama, ama, ama. E aqui ainda é uma pia em inox, então ela nem acende, né? Se fosse uma cuba branca, alguma coisa assim, como tem num outro exemplo que eu vou mostrar, ela ainda acende. Aqui não. Aqui ela nem acende. Ah, para iluminar a pessoa. Fica legal não, gente. Fica bom não. E aí aqui a gente tinha uma sanca, tá legal. Essa luzinha da sanca é uma luz confortável, é uma luz indireta. Beleza. E aí, chegamos nesse banheiro. Era um banheiro um tanto quanto diferente, no mínimo diferente. Não vou entrar no mérito de gosto visual, mas tinha então esse papel de parede com uma renudada aí no teto, que foi feita essa sanquinha, então tá bem legal essa sanquinha, e uma luzinha ali verde fazendo um detalhe. A questão da luz verde, que eu não gosto, é uma luz verde pensada para o paisagismo. Ah, vou iluminar o paisagismo para valorizar o verde. Não, você não está valorizando. Não é este o caso, tá? Aqui a luz verde ela foi colocada com um propósito visual. Então teve uma intenção aí, que eu não sei qual que foi, de colocar essa luz verde. Ok, escolha da pessoa, né? Mas a pessoa fica também verde. Então eu tava com a calça verde, mas o meu casaco, que era branco, ficou verde. Então pensando para um lavabo, por exemplo, pode funcionar, funciona bem. Para um restaurante, agora em casa, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Sobre essa luz, então, para o teto, ficou interessante, mas como você tem um revestimento que não é tão claro, então perceba que o ambiente como um todo não fica tão iluminado, por mais que o teto esteja iluminado. Mesma coisa, para uma situação de lavabo ou um banheiro de
um restaurante, não vejo problema nesse tipo, nesse tipo de solução. Esse banheiro, esse é um dos ambientes que eu mais decepcionei. Bom, primeiro, a gente tem um trilho eletrificado passando no sentido, spots no outro sentido, e temos uma luz na frente do espelho, uma luz linear, na realidade na base do espelho, que a litada tá fazendo a mesma coisa, não ilumina a pessoa, não ilumina o espelho. Porque o espelho, ele, né, a luz se perde ali, não existe isso de jogar, não joga a luz para o espelho jogar a luz para o ambiente. Então, mesma coisa, como tem esses spots aí, faz um monte de sombra, um monte de solução, totalmente desnecessário, escolhe o tipo de luz, então tinha tudo luz com facho, e essa luz aí linear na base do espelho faz menor sentido. Totalmente dispensável e desnecessária. Gente, foi o padrão da iluminação da Casa Cor, dos banheiros da Casa Cor São Paulo, ter uma iluminação no espelho que não funcionava e um spot em cima da cuba, não é possível. E aí, mais uma vez, a cuba aqui também é escura, então ela não está ressaltando, você só está fazendo um monte de sombra na pessoa, sem contar que tem um spotzinho aí no meio do banheiro, que ele nada, é a mesma coisa, porque ele é muito pequenininho. Mas entrou aqui nessa área, então, do vaso, aí tem do sanitário, tem essa luz indireta, que eu adoro, e esse pontinho em cima do vaso, que eu acho totalmente dispensável, é extremamente desconfortável aí para a pessoa, e não tem necessidade, essa luz indireta já tá funcionando, tá bonita. Foi utilizada ela também na área do chuveiro, é uma luz muito boa, inclusive para área de banheira, né? Então, eu não sei quanto à questão do revestimento, mas eu acho que isso vai funcionar nesse tipo de solução. Acho que você não precisa ir com revestimento, né, até o teto. Você pode ter o revestimento. Agora sim, isso daí precisa de uma certa distância que você perderia de dentro do box, né? Tipo 10 centímetros ali que você tá perdendo de área do box. Se você tem um box grande, uma área grande, funciona demais. E com revestimento até certa altura, deixa ali no mínimo 20 centímetros afastado do teto, coloca um fluxo alto. Nesse caso, pode até colocar uma dimerização no próprio interruptor, né? Então você fica com uma solução única e se quiser uma luzinha mais confortável, você dimeriza. Se quiser um luzão para tomar um banho, você aumenta a intensidade. Um fluxo aí de... Sempre que a gente quer uma luz para iluminar ali, né? A 1800 lumens por metro, né? E esse spotzinho, estão vendo que tem um spotzinho em cima do chuveiro? Ele e nada é a mesma coisa. A mesma coisa. Totalmente desnecessário. Totalmente. Olha lá. Ele ali tem outro ali no meio. Gente, esses spotzinhos é como se fosse uma mini dicróica. A mini dicróica, ela era usada para você dar uma luzinha num móvel, alguma coisa assim, não para iluminar um ambiente. A pessoa agora tá pegando, que tá na moda essas lumináriazinhas pequenininhas, sendo que tá pegando a pequenininha para iluminar como se fosse uma dicróica, para iluminar um ambiente. O pé direito simples não ilumina, não funciona, né? Não chega a luz, não tem força suficiente, intensidade suficiente. Que adoro então essa luz de sanca. A gente mostrou sobre esse ambiente também na parte de salas e da cozinha. O banheiro segue o mesmo conceito da sanca contornando, tem aí os 15, 20 centímetros afastado da parede. E ali uma luz no nicho que tem alguma coisinha ali acontecendo. Tô vendo ali no meio tem um manchadinho ali, mas vou passar pano. Vou deixar para lá sobre isso. E aqui é o exemplo que eu comentei sobre ter um spotzinho em cima da cuba. Então, é uma casa cor, não é uma situação do dia a dia. Não tem espelho para a pessoa se ver. E aí tem um spotzinho dando uma luz, um facho fechado ali em cima da cuba. Nesse caso, ok.
Aí esse banheiro, gente, esses dois spots em cima da banheira, faz isso não. Se é uma banheira para ser usada, não faz isso não, tá? Não, não, não. É, eu achei, era meio confuso assim esse banheiro, mas tava ok. Tirando essa questão da luz em cima da banheira, conceitualmente falando, tava ok. Então você tinha essas duas arandelas difusas na parte do espelho para se ver. É uma luz boa para você se ver. E a luz de contorno é interessante, é legal, mas essa luzinha só no na tabica não é legal. Não é legal, não ilumina direito. E aí tem que ficar colocando complemento ali, ó, spot no teto. Tem que ficar colocando complemento para poder iluminar o ambiente. Não faz o menor sentido. LED linear é caro. Então, eu não vejo sentido em você utilizar ele precisando complementar para iluminar melhor, né? Então, vamos utilizar, se você tem um pouco mais de espaço, 5, 10 centímetros, nesse caso aí, o ideal é 10, pelo menos, de espaçamento, já vai iluminar muito mais esse ambiente, aí você não precisa desses spots todos aí no teto, né? E esse ambiente, ó, esse ambiente, assim, foi o que eu menos gostei. É, a iluminação não estava legal. Primeiro que tinha essa tela tensionada, era um ambiente super escuro, com pouquíssima luz, a luz tava feia, a luz estava mal colocada, umas manchas muito feias, tá vendo ali no mármore. Então não foi bem feito, não era um produto bom. Tava todo manchado, todo visível. E tinha uma telona tensionada que você ficava cego ao entrar, sendo que era um banheiro para ser utilizado, então as pessoas acabam realmente entrando. Mas é isso, de um lado você ficava, assim que você entrava, você ficava cego, aí você olhava para o outro lado, na área das cubas, não tinha luz, porque tinha uma sanca mal feita, com um LEDzinho horroroso, todo manchado ali, vendo que ele é meio verde também, e essa luz nesse mármore, não, gente, muito feio. Na boa, eu teria tirado. Eu teria apagado, cortado o fio. Deixa só a tela tensionada. Porque tava muito feio e acaba desvalorizando o projeto de interiores, né? A iluminação feia, ela desvaloriza. Não tava legal. Tá vendo? Toda manchada a luz. Poderia ter ficado lindo, o conceito tava legal, mas o produto que foi utilizado e como que foram instalados, essa história de só colocar a fita, sair colocando qualquer fita, essa fita daí toda manchada, isso é qualidade da fita, né? Então é isso. Luz linear é cara, não é barato. Então, a partir do momento que você conceitua com ela, tem que ter consciência disso. Eu prefiro mudar a solução do que colocar um negócio desse jeito. Aqui, coisa horrível. Não. Bom, aí aqui tinha uma outra entrada de um outro espaço de banheiro. Tava legal, gosto desses pendentes. Um comentário que eu queria fazer aqui é quando eu uso esse tipo de pendente que a lâmpada fica visível, eu gosto muito de usar a lâmpada incandescente, principalmente incandescente não, de filamento, principalmente agora que tem a filamento com o vidrinho leitoso, o bulbo leitoso. Isso aqui era dentro, tava ok, um spot único ali, um facho bem aberto, dá pra ver pelas paredes, mas perceba que não é uma luz difusa, porque não é a luz difusa, ela iluminaria ainda mais as paredes ficariam com uma luz mais uniforme e não esses fachos marcados, tá? É basicamente a diferença, assim, de um facho bem aberto para uma luz difusa. E aí, nessa outra área do banheiro tinha essa luz no espelho, contornando, que era um LED virado para dentro. Na época eu até fiz um videozinho lá mostrando como o que estava me iluminando aí, por exemplo, nessa foto, é uma tela tensionada que tem aqui do lado. Essa luz do espelho, ela e nada é a mesma coisa, ela só faz um detalhe no espelho. Mas se ele for
muito fininho. E se o LED estiver virado para dentro, gente, é por ilusão que esse tipo de espelho ilumina. Ele tem que ter uma certa distância para você conseguir colocar o LED virado para você, para que ele realmente funcione e ilumine. Que esse outro banheiro, então, tinha essa luzinha no rodapé, mesma coisa. Eu acho que poderia ter sido deixado um espaçozinho a mais e aquela mesma questão de ter uma luz ali direta, mas o teto é mais escuro, então ela acaba ficando um pouco mais retida. E no restante, luz com os spots. Então, um spot em cima do vaso, um spot em cima da cuba, um spot, dois em cima da banheira. Não é um tipo de conceito que eu goste, né? Essa luz assim em cima da pessoa, eu acho muito desconfortável, principalmente pensando imagina a pessoa deitada nessa banheira, relaxando e essa luz cegando, né? Ah, mas aí a pessoa desliga. Tá, mas aí então não coloca, sabe? Não tem para que colocar, então coloca fora da área do banheiro, da área da banheira. Que na área do box, esse é um outro banheiro, que, gente, a parte externa desse banheiro. Mas vamos concentrar primeiro aqui. Tá legal, é uma luz difusa. Ó, aqui já é uma luz difusa, então você não tem aquelas manchas tanto na parede, né? É uma luz mais difusa. Sendo que esse LED ali no box tava uma linha super marcada. Quando eu fui ver, o LED tá virado de frente. Não, gente, a gente coloca o LED virado para baixo mesmo e não para frente, né? Então aqui foi só uma questão de posição de instalação dessa fita de LED. E aí quando você entrava assim no banheiro, você via uma linha super marcada. Então não foi feito a cava, né? Ok? Poderia colocar sobrepor, mas ele virado para baixo, né? Para a base do nicho, não de frente. E aí, essa é a área, a parte de fora, que tem esses dois espelhos. Tem um spot de cada lado aí desse espelho e tem um LED contornando esse espelho que eu queria saber para quê. Juro pra vocês. Aqui, ó. Então, é um espelho duplo. Então, você se via dos dois lados. E contornando, tinha um LED neon aparecendo. Mas assim, gente, eu fiquei observando muito até ver que tinha esse LED. Porque você não via. Até porque ele fica meio enclausurado. Então, você não vê muito esse espelho também de lado. E não tá um efeito legal. E não tá iluminando nada. A luz ela precisa de uma superfície para ela ser vista. A luz ela é invisível. Ou seja, quanto que gastou aí de LED neon? Pra nada. Nada. Poderia ser simplesmente um espelho duplo. Não tá fazendo efeito absolutamente nenhum. E aí, coloca dois spotzinhos aí, porque como o LED linear não ilumina, você precisa de uma solução dupla, que não é a luz ideal para se ver. Mas esse LED aí, contornando esse espelho, não faz o menor sentido. A gente tem que tomar muito cuidado no tipo de solução que a gente utiliza, para que seja uma solução que realmente funcione, que cumpra a função do que a gente está pensando, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e comenta aí pra gente o que você achou. Até o próximo!